Camila, sou advogada, sócia do escritório Rocha Machado Sociedade de Advogados. Eu estou aqui gravando esse vídeo para esclarecer para vocês alguns pontos relativos à ação civil pública que foi proposta pela FBNB em face do Banco do Nordeste, discutindo o pagamento das diferenças da PLR do ano de 2012. Essa ação civil pública ela foi proposta no ano de 2014. O Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Terceira Região, julgou procedentes os pedidos formulados pela FBNB e essa ação civil pública já transitou em julgado. Agora nós estamos na fase de execução e de liquidação do processo, ou seja, nós estamos identificando quais serão os beneficiários dessa ação civil pública e quais os valores deverão ser quitados pelo Banco do Nordeste. Esse procedimento não é um procedimento fácil, justamente porque envolve um número significativo de beneficiários. Como vocês sabem, a FBNB ela tem mais de 5.000 associados. E nesse momento processual agora, nós precisamos analisar a documentação de todos esses associados para nos certificarmos de quem será contemplado por essa ação civil pública. Nos últimos dias, tanto nós aqui do escritório Rocha Machado, como também os empregados e diretores da FBNB, temos recebido muitos telefonemas, mensagens de WhatsApp, e-mails, com empregados do Banco do Nordeste fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos em relação a essa ação civil pública. Então, pessoal, para tentar sanar um pouco dessas dúvidas, eu estou gravando esse vídeo para vocês e vou tentar fazer aqui alguns apontamentos para tentar esclarecer pontos relativos a essa fase de execução do processo. Obviamente que questões processuais mais complexas eu não vou conseguir pontuar aqui para vocês nesse vídeo, né, que é um vídeo mais curto, mas eu quero deixar claro aqui pelo menos alguns questionamentos que têm sido feitos nos últimos dias. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês diz respeito aos beneficiários dessa ação civil pública. Obviamente que a FBNB, quando ela propôs essa ação, a intenção dela é que todos os seus associados fossem contemplados por esse processo. Entretanto, além da FBNB, alguns sindicatos também ingressaram com ações questionando o pagamento das diferenças da PLR de 2012. Alguns sindicatos, inclusive, ingressaram com ações antes da FBNB e outros ingressaram com ação posteriormente, mas as sentenças foram proferidas antes da sentença que agora nós estamos executando. Então, essas situações acabaram gerando o que nós chamamos de litispendência processual, ou seja, uma situação em que o empregado ele estaria sendo representado em ações coletivas, tanto pela FBNB como pelo seu respectivo sindicato. E essa situação ela não é admitida por lei. Então, na sentença de primeira instância que foi proferida nessa ação civil pública, o juiz já havia declarado a ocorrência da litispendência processual em relação a ações propostas por 12 sindicatos. Então, nós já temos no nosso processo uma decisão que deverá ser observada agora na fase de execução para considerar que há uma litispendência em relação a ações propostas por 12 sindicatos. Agora, na fase de execução, o Banco do Nordeste tem levantado uma tese também de que o juiz deveria reconhecer a litispendência em relação a outras 25 ações propostas por sindicato. Então, o Banco do Nordeste pretende que seja reconhecida a litispendência, além das 12 situações já declaradas na sentença, em relação a outros 25 sindicatos. Nós já temos algumas decisões no processo falando que não, que a litispendência ela deverá ser observada somente em relação às 12 ações listadas na sentença proferida pelo juiz de primeira instância. Mas o Banco do Nordeste, repito, agora na fase de execução, requereu ao juiz que fosse reconhecida a litispendência em relação a outras 25 ações também propostas por sindicatos. Essa questão será analisada pelo juiz agora novamente na fase de execução, mas ainda está pendente de análise. Então,
Pessoal, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês, viu? A ação ela foi proposta com o intuito de beneficiar a todos, mas existem situações de litispendência que deverão ser observadas, que estão sendo observadas agora na fase de execução. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte: no início da fase de execução, o juiz ele nomeou um perito contábil da sua confiança para elaborar os cálculos dessa ação civil pública, elaborar a lista de beneficiários e também elaborar os cálculos, apurar os valores que o Banco do Nordeste deveria pagar. O Banco do Nordeste foi intimado para apresentar a documentação de todos os associados da FBNB. A FBNB apresentou uma lista no processo de todos os seus associados e o Banco do Nordeste foi intimado para apresentar a documentação observando essa lista. Mas o Banco do Nordeste, justamente por essas questões de litispendência, não apresentou a documentação de todos os associados. Então, o perito não conseguiu fazer uma lista contemplando todos os associados, né, para falar, pelo menos, que a pessoa não deveria receber, por exemplo, né, e justificar o porquê dessa pessoa não estar recebendo, porque o banco não apresentou a documentação de todos os empregados. Então, o perito, ele elaborou uma lista contemplando 1.200 associados. A FBNB tem mais de 5.000 associados. Então, o perito apresentou uma lista com 1.200 associados. Mas essa lista, pessoal, embora ela esteja lá no processo, ela está sendo questionada tanto pela FBNB como pelo Banco do Nordeste. Nós que representamos a FBNB estamos informando ao juiz que essa lista deve ser complementada, ou seja, devem ser incluídos outros nomes. Já o Banco do Nordeste alega que tem nomes excedentes nessa lista, que alguns devem ser excluídos em razão das situações de litispendência e outras questões também relacionadas à demissão, data de filiação. E o Banco do Nordeste também questiona os parâmetros de cálculos. Ele fala que o parâmetro utilizado pelo perito está incorreto. Então, nós temos sim uma lista que está lá no processo, que foi elaborada pelo perito, mas essa lista, esses valores relacionados nessa lista, né, nessa planilha, estão sendo questionados. Justamente por isso, nós aqui no escritório e também a FBNB, nós não estamos divulgando nenhum valor para vocês, porque não existe nenhum valor homologado ainda pelo juiz, tá bom? Então, nós precisamos aguardar que sejam sanados todos esses questionamentos em relação à lista, em relação aos valores, e assim que nós tivermos algo homologado pelo juiz, aí sim nós iremos divulgar para vocês. Uma outra questão que eu quero colocar é que no dia 23 de setembro, nós tivemos uma audiência de tentativa de conciliação no Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, o CEJUSC. Essa audiência foi realizada a pedido de nós, representantes da FBNB, justamente para que a gente conseguisse superar essa questão relacionada aos associados. Então, a audiência foi realizada no dia 23 de setembro. Nós não fizemos uma audiência para tratar de valores, nós fizemos uma audiência para tratar da lista dos substituídos. E o que é que ficou decidido nessa audiência? O banco se comprometeu expressamente a entregar a documentação de todos os associados da FBNB no prazo de 40 dias. Esse prazo do banco se encerra no dia 5 de novembro, no final da semana que vem. Após o prazo concedido ao Banco do Nordeste, ele apresentando o documento nos autos, nós teremos também o prazo de 40 dias para nos manifestarmos acerca dessa documentação. Então, vamos conferir tudo, lotação de cada um dos substituídos, verificar a qual sindicato ele estava vinculado, verificar quem recebeu, quem estava aposentado, as pessoas que eram afiliadas da FBNB, todos esses dados nós iremos conferir nesse prazo de 40 dias. Então, teve essa audiência, eu quero deixar isso claro para vocês, né? Algumas pessoas já nos questionaram em relação a essa audiência, teve, mas foi uma audiência para que a gente conseguisse estabelecer alguns pontos aí em relação à lista de credores, e agora nós teremos esses outros passos. O banco apresenta a documentação, o prazo do banco se encerra no dia 5 de novembro, e nós posteriormente teremos também o prazo de 40 dias. Eu gostaria de lembrar vocês, pessoal, que mesmo antes
dessa audiência que foi realizada no Sejusc, agora no dia 23 de setembro, a FBNB já havia criado um sistema disponibilizado para os associados para que eles pudessem encaminhar a documentação necessária para a apuração da diferença da PLR de 2012. Esse sistema, ele continua ativo e nós reiteramos para vocês a necessidade de acesso e de envio dos documentos solicitados. Embora o banco tenha se comprometido expressamente a entregar a documentação no processo, pode ser que haja algum erro em relação a essa documentação. Aí, obviamente, que se as pessoas tiverem nos encaminhado esses documentos, nós poderemos agilizar essa fase agora de execução, de liquidação e de identificação dos beneficiários. Então, o sistema continua ativo e vocês podem acessar e, para quem for solicitado a documentação, nós reiteramos aqui o pedido de envio. Por fim, pessoal, eu quero dizer a vocês que nós aqui do escritório, como todos os colaboradores e diretores da FBNB, estamos extremamente comprometidos em relação a esse processo da PLR 2012. Já montamos uma força-tarefa para receber toda a documentação e analisar toda essa documentação. Não pretendemos pedir a prorrogação de prazo, queremos nesse prazo de 40 dias analisar toda a documentação que for apresentada pelo Banco do Nordeste e tentar garantir, né, que a maioria de associados sejam incluídos agora nessa fase de liquidação. A FBNB tem nos auxiliado muito agora na fase de execução. Todos os empregados, Renata, Sheila, Alain, os diretores, Dorisval, Rita, nós estamos nos reunindo, né, sempre que há necessidade para tratar desse processo. É um processo que está sendo acompanhado de perto pela FBNB e a nossa intenção é realmente garantir que haja eficiência nesse processo e que todos, né, a maioria dos associados sejam contemplados, que ninguém seja excluído da execução de forma indevida. Então, nós contamos também com a paciência e a colaboração de todos vocês, né? E o que a gente quer deixar claro é que assim que nós tivermos valores e nomes homologados pelo juiz, aí sim nós iremos divulgar essas informações para vocês com segurança, tá bom? Muito obrigado, tenham uma boa tarde.